graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Eu fiz isso com você, faça isso com quem está do seu lado. Saúde que está do seu lado. A graça, a paz do Senhor. Se a amizade, se o relacionamento permitir, dê um abraço. Se foi muito íntimo, pode até elogiar. São 57 anos que temos vivido com a alegria de pertencermos ao Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos iniciando as comemorações do nosso 57 anos de vida, de existência, de labor, de muita alegria, de muita satisfação, num período tão maravilhoso, tão aprazível, tão leve, tão suave, tão próspero, tão abundante, tão puro. Deus tem sido de uma generosidade sem par para com cada um de nós. E nós agradecemos a presença de todos nesta noite, bem como daqueles que estarão conosco até o final dessa jornada. Nós temos algumas pessoas conhecidas nossas visitando, nos alegramos, por exemplo, a presença do nosso querido prefeito entre nós. Fazia muito tempo que não vinha celebrar aqui conosco. É muito bom tê-lo entre nós nesta noite. Seja muito, mas muito bem-vindo aqui entre nós. Continue sabendo o quanto é querido por esta igreja. Nós também temos alguns pastores nos visitando. Eu vi o pastor Elcílio. Não sei se existem outros pastores aqui conosco. Pastor Elcílio, por favor. Pastor Elcílio é pastor da primeira igreja batista da URB, primeira filha desta igreja. Temos a alegria de termos o pastor Elcílio na direção daquele trabalho. Seja muito bem-vindo entre nós. Tem mais algum outro pastor entre nós nesta noite? Agora eu quero convidar todos os demais visitantes, todos que congregam conosco nesta noite, por favor, queiram se colocar de pé, que ainda não é da nossa igreja, que é visitante, independente da vez em que ele faz, que bom. Nós recebemos a todos aqui entre nós. É um prazer enorme tê-los entre nós. Temos o nosso querido escuta aqui, que eu encontrei na subida da rampa, nosso vereador aqui na nossa cidade. Deus o abençoe, meu querido, também nessa sua missão. Tem o Cleosmar. Acertei? O Cleosmar é o representante. Peraí, pode ficar de pé, a gente ainda vai fazer uma arte com vocês. É o representante da Igreja Assembleia de Deus Sério que está conosco. Vamos saudar os nossos visitantes? Faça aí as honras da casa, você que é da igreja, está perto do nosso visitante. Faça as honras da casa a todos os que nos visitam. Também eu quero registrar a presença de Leila. Leila é irmã de Lília. Leila morava, já tem um par de anos morando na Suíça e está de volta. Leila, fica de pé para o povo te ver. Agora dá uma olhadinha para trás e deixa eu explicar uma história para os irmãos. Elas são gêmeas e Leila é casada. E um dia desse, na cidade, viram Leila com o marido. E aí estranharam que não era Eloy. E aí deu uma confusão medonha. Eu estou avisando isso para os irmãos não cometerem mais, ou qualquer outra pessoa, não cometerem mais esse tipo de confusão. Mas pode se sentar, querida. É muito bom recebê-la também entre nós nesta noite. Amanhã pela manhã nós teremos a nossa escola bíblica dominical, depois teremos o nosso culto. Amanhã pela manhã nós teremos a escola bíblica dominical, teremos o nosso culto normal. E à noite nós estaremos encerrando a celebração desse primeiro momento de aniversário. Isso porque nós vamos celebrar hoje à noite, amanhã à noite e na quarta-feira. Hoje nós teremos o pastor Antônio Sérgio, hoje e amanhã.
E na quarta-feira nós teremos o pastor Benjamin Luiz Teixeira Filho, queridíssimo também, meu, assim como o Sérgio. Somos muito amigos, eu e o Sérgio, somos também amigos do pastor Benjamin. E o pastor Benjamin estará na quarta-feira também falando no aniversário da nossa igreja, já que o dia efetivo é 4 e a gente quer hoje e amanhã celebrarmos a Deus a alegria de sermos a igreja feliz que nós somos. Nós vamos acompanhar o grupo Sintonia enquanto o nosso coração descansa e se prepara para oferecer. Recebemos as informações, cumprimentamos uns aos outros, diminuímos a tensão do nosso coração. Agora vamos voltar o nosso olhar e a nossa alma para o nosso Deus, porque agora é a hora de oferecermos a Ele o melhor que há em nós. São 57 anos, celebramos o Senhor da Igreja, que tudo foi criado por Ele, tudo é para Ele. Paulo escreveu aos Colossenses, ele disse: o Filho amado é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas dos céus e da terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Ao nosso Deus, portanto, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém?
Graça e a paz a todos. Boa noite. A igreja diz? Amém. Vamos colocar de pé? Aleluias. Porque tudo foi criado por Ele e para Ele.
Há 57 anos essa igreja foi criada por ele e para ele. Não é, pastor? É para ele que estamos aqui, amém? Você está aqui por ele e para ele? Então vamos adorar esse Senhor que é digno. Tá alto aqui. Tá alto. As vozes. Tá um pouco alto. Comparado ao outro. Louvado seja o nome do Senhor. Puxa a música mais. Puxa a música mais. Puxa a música mais. Enquanto o pessoal do som resolve as dificuldades existentes, queria ter chamado a atenção dos irmãos lá para cá, por favor. São algumas comunicações que eu preciso fazer. Uma delas, nós estamos colocando na igreja, colocamos hoje, eu acredito que já esteja instalado, Bichara, está instalado, o link. Nós estamos transmitindo também pelo rádio, a FM Conquista, culto de hoje, culto de amanhã, amanhã de noite, e doravante, os cultos dominicais de quarta-feira. Hoje está sendo transmitido pela internet, e já de algum tempo que isso acontece, o nosso culto também de aniversário. Então acontece hoje, amanhã, haverá transmissão do nosso culto via internet. Agora, na internet nem tem cheiro, nem tem calor, não tem abraço, não tem toque, por isso é bom que estejamos aqui, só na impossibilidade de você estar, você deve então fazer uso da internet. Amém. Vamos festejar o Senhor. É dia de festa, vamos festejar. Amém. Exaltamos Jesus.
57 anos, um grupo de irmãos orientados por Deus iniciou o trabalho neste local. Os membros fundadores temos conhecimento que apenas o pastor Adonias está aqui conosco, os demais se encontram com Deus, se encontram nos céus. Naquele grupo de irmãos que estavam presentes naquele dia, o irmão Joraí, Tiago Joraí, ele estava presente, ele não era membro da igreja, mas se encontrava presente. Eu convido para que ele venha aqui agora agradecer a Deus pelos 57 anos que Deus tem concedido a esta igreja. Jora era um dos remanescentes daquele grupo, não era membro fundador, mas estava presente aqui como testemunha ocular. E ele estará vindo aqui agora agradecer a Deus porque Deus tem realizado há 57 anos neste local. Orar, irmãos. Querido Deus, Pai, divina bondade, nós te rendemos graças. Nós nos sentimos alegres, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Por isso nós queremos te dizer muito obrigado pelos 57 anos de organização desta agência do teu reino aqui nesta localidade. Pai, muitas são as lutas que a tua igreja tem enfrentado, mas muito maior tem sido as vitórias. Esta reunião aqui está uma prova ao Deus das grandes vitórias que o Senhor tem derramado sobre esta agência do teu reino. Nós, portanto, Pai, te demos graças, te dizemos, ó Senhor da glória, continua conosco, Pai, continua nos sustentando, fazendo com que nós possamos sermos mais fiéis, ó Pai, cumpridores, ó Senhor da glória, das tuas ordenanças. Ser conosco, ser com o teu povo, que luta, que proclama o teu nome nesta localidade. Nós te demos graças, pois por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Celebrando o Senhor da igreja, que somos povo seu, que reconhecemos os seus sacrifícios na cruz. E convido os irmãos a fazerem comigo a leitura bíblica alternada de João, capítulo 2, versículos 18 a 22. Eu inicio. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera.
celebrando o Senhor da Igreja, porque desejamos em ter a confiança na nossa esperança, que é Cristo Jesus. Durante 57 anos, certamente algumas dificuldades essa igreja passou, mas a palavra do nosso Deus declara que Ele tornou de ouro e da prata. Ao longo desses 57 anos, o Senhor tem sustentado esse trabalho e tem levantado homens e mulheres que são sensíveis à sua voz e com corações gratos, têm se apresentado ao Senhor na condição de meros administradores que somos, de toda a graça que o Senhor tem dispensado às nossas vidas. No momento do dízimo, no momento que a gente recorda a nossa real posição diante de Deus. Por isso eu convido a igreja a devolver ao Senhor dízimos e dedicar ofertas. Grandioso e eterno Deus, nós estamos aqui por causa das tuas misericórdias que se renovam cada manhã sobre nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, por Cristo Jesus, o nosso Salvador, pela tua igreja, pela existência do teu povo reunido aqui neste momento. Que a tua graça seja derramada sobre nós. E nesse momento, Pai, nós queremos te agradecer pela fidelidade do teu povo em contribuir com a tua obra, pelos dízimos e as ofertas que foram depositadas. Que essa igreja possa sabiamente administrar esses recursos com o único objetivo: fazer o nome de Jesus conhecido
neste bairro, nessa cidade, neste país. E que o nome de Jesus seja sempre glorificado pela instrumentalidade desta igreja. Obrigado por esta oportunidade. Nós choramos agradecidos e fazemos essa oração no nome precioso daquele que é e sempre será nosso eterno Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Pode agora? Calma. Você está muito perto. Isso dá muito rápido. Pode agora? Fica do que lado? Pode? Pode? Tá perto já. Agora aqui é comigo. Tá nessa altura. Essa música ainda é demais. Essa música é demais. Oh, glória a Deus. Mas te darei
Meus queridos, pregador desta noite, de amanhã pela manhã e da manhã à noite, é o pastor Sérgio. Pastor Sérgio é pastor da Igreja Batista, e eu acho que a pronúncia é esta, Bethlehem. Já tem quanto tempo lá, Sérgio? 15 anos. 15 anos também. E estava perguntando para ele, Sérgio, quanto tempo tem que nós nos conhecemos? Ele falou, no mínimo 30 anos. Eu tenho 31 anos de ministério. Sérgio tem 30 anos de ministério. E a gente tem uma amizade em todas as igrejas por onde eu passei. Eu sempre levei Sérgio para pregar. Quando estive em Valência, ele escreveu pregando lá. Aqui ele já pregou uma vez. E quis Deus que ele estivesse aqui conosco hoje. E com uma promessa de no próximo dia 23, na Associação Gratuita também, nós teremos a companhia do Sérgio. O Sérgio é casado, tem filhos, mas a digníssima dele, por razões que talvez ele se sinta à vontade para explicar, não pôde vir por conta de uma coisa que está fazendo, mas já se comprometeu a estar conosco no próximo dia 23. Sérgio, vem cá, querido. Continue sendo instrumento de Deus, como você sempre vem sendo, que hoje mais uma vez Deus te use para abençoar esta igreja que com muita alegria te recebe. Queridos, graças e paz a todos. Amém. Bem, o pastor Pedro disse que nós nos conhecemos há pelo menos 30 anos. Quando eu cheguei em 82 no seminário, ele já estava. Então, é desde essa época que nós nos conhecemos. Ele iniciou seu ministério lá em Pernambuco, creio eu, Pernambuco, na minha terra, São Lourenço da Mata. E eu terminei vindo para a Bahia também, essa terra querida e amada. Quero parabenizar a igreja pelos seus 57 anos de existência. A nossa igreja só tem 15 anos. Está no começo da segundo o pastor Pedro, são os efeitos especiais. Muito bem. Agora, irmãos, é o seguinte: os irmãos estão habituados com um pregador que eu julgo excepcional, pelo dom, pelo talento que ele tem. E eu estou aqui apenas como um simples servo do Senhor, como ele também é, para compartilhar com os irmãos o Evangelho. É uma grande alegria estar nesta igreja. Eu disse a Pedro que quando eu estive aqui, há muito tempo atrás, ele estava começando talvez o seu ministério aqui, isso aqui estava totalmente no tijolo ainda. Então eu posso dizer que conheço a igreja e estou me sentindo em casa, porque eu sou de Conquista, e aqui eu estou na Conquista, não é isso? A diferença é o clima. Ontem lá dentro estava com 12 graus. Eu chego aqui hoje, olha o calor, a minha voz já vai viajando por aí. Mas, queridos irmãos, a minha palavra será breve e dentro do tema que me foi repassado, o tema anual da igreja, crescimento saudável, uma igreja que vive o Evangelho e faz missões. Quantos dos irmãos conhecem aquele texto de Mateus 16, quando Jesus diz: e edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O apóstolo Paulo diz na carta que escreve aos Coríntios, no capítulo 15, que ele foi constituído pelo Senhor como pregador do Evangelho, e portanto, ele diz na carta aos Romanos também: eu não me envergonho do Evangelho. Qual é o tema dos irmãos mesmo? O tema anual. Então nós estamos dentro de um tema que está estruturado a partir de uma bipolaridade: viver o Evangelho e, como consequência, fazer missões. Ora, esta é a razão pela qual o Senhor Jesus constituiu a sua igreja. É também a razão pela qual ele veio ao mundo. Ele veio para constituir uma igreja. E daí a afirmação extraordinária do Senhor: edificarei a minha igreja. Notem a particularidade: a igreja pertence a Ele. Nós somos apenas servos dele, servimos a Ele como filhos eleitos, chamados e escolhidos pelo Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos em
Sagradas, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, leremos os versos 4 a 47, mas tem uma passagem bastante conhecida, que gosto, porque nesta noite nós queremos tratar do tema crescimento saudável, uma igreja que vive o Evangelho e faz missões, ou como estabeleci para as minhas reflexões, hoje, amanhã pela manhã e à noite, e realiza missões. Atos 2, 42 a 47. Assim lemos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de nesta noite estarmos neste templo, nesta casa de adoração, Senhor. Nós te louvamos pela vida do teu servo, pastor Pedro, a liderança da igreja e toda a família que faz a Igreja Batista Lindinópolis. A minha oração é que o Senhor continue acrescentando graça, poder e salvação a milhares e milhares nesta cidade, através da instrumentalidade da tua igreja. Usa-nos, pois, Pai, nesta noite, para edificar a tua igreja. Nós te pedimos isso em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Querida igreja, a afirmação de Jesus é por demais conhecida: edificarei a minha igreja. 2000 anos já se passaram desde que ele pronunciou estas palavras que permanecem como um marco, na verdade uma grande divisa na vida do corpo de Cristo, sua igreja. Uma igreja saudável. Para pensar numa igreja saudável, evidentemente eu quero me reportar a analogia que o próprio Jesus utiliza, os evangelhos, portanto os apóstolos, para se referir à igreja. Dentre as muitas terminologias empregadas, uma delas que considero excepcional, Jesus chama a sua igreja de propriedade particular e, portanto, seu próprio corpo. Ora, quando fiz 30 anos de ordenação ao ministério, eu posso dizer aos irmãos que pude divisar o que significa um corpo saudável. Estava com uma gripe violenta, a igreja estava lotada como está nesta noite, e a minha única vontade era deitar ali naquela plataforma, porque a gripe estava me arrebentando. Um pequeno vírus é capaz de nos jogar na lona. Então o corpo, apesar de sua singularidade, beleza, perfeição, complexidade, ele também carrega essa característica de extrema fragilidade. Não é diferente a igreja, porque ela é constituída de homens e mulheres que, não obstante haverem sido salvos pela graça de Deus e inseridos no contexto da igreja de Cristo, como partícipes deste corpo que Cristo constituiu pelo seu próprio sangue, esta igreja também adoece, enferma, e às vezes, até mesmo em alguns casos, ela chega quase a morrer, a desaparecer. É interessante esta observação, porque Jesus disse que as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua igreja. Então eu preciso pensar naquilo que torna a igreja permanentemente saudável. Estes lapsos de enfermidade, de fragilidade que também atingem a igreja, são passageiros, como o passageiro também o é conosco do ponto de vista físico.
A igreja é uma realidade, sobretudo, espiritual. Ela pertence a Jesus Cristo. Ela foi comprada pelo seu próprio sangue. Então eu só posso conceber uma igreja saudável a partir de seu centro básico, basilar, onde ela está assentada, firmada. Então a igreja tem por fundamento a Jesus Cristo, Senhor da igreja. Notem, por exemplo, o que diz Lucas 2,11: porque na cidade de Davi os nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E Paulo, quando escreve a igreja dos Efésios, ele diz que o fundamento dessa igreja, a pedra angular dela, é Jesus Cristo, o Senhor da igreja. É exatamente este alicerce permanente e inamovível que dá saúde à igreja permanentemente, porque é Ele a vida da igreja. Notem o que Jesus diz: eu vos darei vida. Mas que tipo de vida, meus irmãos? Vida abundante. Jesus, a vida da igreja, concede a ela esta vida abundante que é Ele mesmo, vivendo não apenas na igreja, mas nela mesma. Porque aquele que crê em mim, disse Jesus, eu e o Pai viremos para Ele e faremos dele morada. Então o Senhor da igreja, a base sobre a qual ela está alicerçada, este fundamento inamovível, repito, não pode ser retirado, afastado, desconsiderado, sob pena de todo o edifício ruir, que nós estamos edificados sobre ele. É interessante, por exemplo, o que nos dá conta o texto que acabei de ler. A Bíblia diz que esta igreja, que nasce do ponto de vista de sua ação evangelizadora em Atos 2, esta igreja recebe poder, o poder do Espírito de Deus. Os irmãos devem estar lembrados de Atos 1:8, que diz o quê? Mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo e ser-lhes testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ora, uma igreja saudável alicerça em Cristo, Senhor da igreja. E uma igreja saudável, ela exerce sua vivência do Evangelho e realiza missões no poder do Espírito. Porque sem o poder do Espírito, de modo algum a igreja pode realizar a obra que vem fazendo ao longo de 2000 anos. Meus queridos irmãos, é significativa a afirmação do Senhor: mas recebereis poder. A palavra grega para poder é muito singular e é muito significativo o seu sentido, o seu significado. Explosivo, dunamis, do grego, de onde traduzido para o português você tem a palavra dinamite. O que Jesus está a dizer é que o Evangelho é um poder explosivo, porque ele transforma a vida das pessoas que são alcançadas pela proclamação do Evangelho. Este poder transforma, este poder liberta, este poder tem o poder de mudar a vida das pessoas. Porque eu creio que todos quantos aqui somos salvos e fomos um dia alcançados pelo poder do sangue de Cristo e pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, experimentamos este poder libertador. Jesus concedeu este poder à igreja na mesma base em que este poder afetou a sua vida. Notem o que ele diz: todo poder que foi dado onde? No céu e na terra. Então ele entrega a seguir a grande comissão à igreja: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Ora, percebam que o conteúdo daquilo que explicita o que a igreja é e a sua missão é exatamente este. Ela está ancorada em Cristo, nas Escrituras Sagradas, a palavra que Cristo lhe confiou, e recebe dele este poder para levar adiante a tarefa da evangelização mundial. Bendito seja o nome do Senhor.
ou Liquidópolis. Deus nos tem confiado um tesouro de valor incalculável, o Evangelho da Graça. Uma igreja saudável, diz o tema dos irmãos, vive o Evangelho. Ora, viver o Evangelho nos dias atuais não é uma tarefa muito fácil. Aliás, a rigor, se quisermos ser precisos, através da história nunca o foi. A história da igreja está alicerçada ou se construiu e vem sendo construída exatamente com o sangue dos mártires, homens e mulheres que, abraçando a fé por ela, morreram. Porque Jesus deu aos seus discípulos com toda a clareza possível o retrato perfeito daquilo que é a igreja. Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia o quê? A sua cruz e siga. Ora, se alguém quiser, é uma condicional. A partícula é condicional. Não é fácil seguir a Cristo, porque isto envolve renunciar a nós mesmos, porque isto envolve renunciar à vida de pecados que muitos de nós levávamos ou estamos a levar. E é por esta razão que o Evangelho é o poder de Deus para destruir o poder do pecado, que nos aprisiona e nos separa de Deus. Ora, Paulo declara na carta que escreve aos Romanos: o salário do pecado é a morte. Mas há uma promessa gloriosa. E qual é a igreja? Diga isso de novo. Gente, de novo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Você crê nisso? Diga amém. A vida eterna Deus nos dá em Cristo o Senhor. Isso é extraordinário, mas isto exige um ato de negação e a seguir uma atitude determinante. Nós precisamos tomar a cruz e segui-lo. O evangelho do espetáculo, o evangelho da prosperidade, o evangelho da ostentação, nada tem a ver com o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo exige, impõe a cada um de nós esta atitude interior de renúncia, esta atitude interior de quebrantamento, esta atitude interior de confissão, sob pena de não vermos o Senhor naquele dia. Entrar no céu, certamente, só será possível a um tipo de gente, a um tipo de povo. No céu entrarão apenas, a própria Bíblia diz, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Então perceba que uma igreja saudável alicerça-se em Cristo, o Cordeiro de Deus, que João disse: tira o pecado do mundo. Meus queridos irmãos, amada igreja, nós estamos vivendo dias extremamente difíceis. São aqueles dias trabalhosos, do comichão dos ouvidos, da doutrina demoníaca que infesta não apenas o Brasil, mas o mundo, para que se cumpra o que Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esperar. Você pertence à igreja de Cristo, de fato. Você nasceu de novo. Ele já te perdoou. Você tem certeza disso? Tem convicção absoluta de que o teu nome está escrito no livro da vida. Se hoje Deus te tomar para Ele desta terra, entrarás salvo na glória e lá permanecerás pelos séculos dos séculos. Se você pode crer em tudo isso, diga amém. Amém. Querida igreja, quando pastoreava na cidade de Feira de Santana, vivi uma experiência dramática e que pode traduzir o que estou a vos dizer nesta noite: que uma igreja saudável, que vive o Evangelho e faz a obra missionária, porque ela está alicerçada
alicerçada em Cristo, porque ela está alicerçada na revelação soberana de Deus em Cristo, por meio da bendita palavra sagrada Escritura, e que esta igreja recebeu do Senhor poder do Espírito para viver o Evangelho e proclamar para a glória do nome do Senhor. É uma igreja que tem sobre ela um encargo sobremodo pesado, porque ela precisa morrer para viver, ela precisa negar-se a si mesma para que Cristo viva nela e por meio dela realize a sua obra, e ela precisa se submeter se ela quiser andar no poder do Espírito de Deus. Eu não sei se você conhece o Espírito de Deus, não estou perguntando se você é crente, eu estou perguntando se você tem experiência com Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, se Ele é real na sua vida, se Ele vive e age através da sua vida. Porque o Senhor que disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não mudou, Ele é o mesmo. Você pode dizer amém? A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Note que essa igreja do texto que acabei de ler persevera em quê? Na doutrina apostólica. Persevera em quê? Na comunhão. Em que mais? No partir do pão. Ora, a ceia do Senhor relembra, é uma anamnese, uma memória viva do sacrifício do Senhor no Calvário por cada um de nós. E esta igreja permanece na oração. Então perceba que uma igreja saudável, ela guarda a sã doutrina. Ela não pode abrigar o mundo dentro de si sob pena de morrer. Ela tem que ir ao mundo e trazê-lo para Cristo, o Senhor. Louvado seja o seu nome. Esta igreja viva, cheia do Espírito de Deus, cheia do poder do Espírito de Deus, é capaz de morrer pelo seu Senhor, porque ela já morreu para si mesma. Ora, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você já tomou esta decisão? Você já põe sobre os seus ombros a cruz de Cristo e você o segue cotidianamente? Ouça o que Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Ora, se não fosse assim de Jesus, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Então esta igreja que vive o Evangelho e faz missões, ela olha para Jesus todos os dias e permanentemente. Ela não está a olhar para o pastor Pedro, nem para mim, nem para nenhum outro obreiro, ainda que deva olhar para os seus líderes espirituais como referenciais de Cristo na terra. A igreja de Cristo mantém os seus olhos nele, nos termos do que declara o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, quando ele diz assim: olhando para Jesus, porque ele é o autor e o consumador da fé. Notem, ele é o autor, não apenas, também o consumador, ou seja, o princípio e o fim, o alfa e o ômega da vida da igreja. Por isso ele promete a todo homem e a toda mulher que, arrependido dos seus pecados, nele crê, ele promete: e eu vos darei vida, e vida com abundância. Você já tem esta vida abundante que Cristo prometeu, isto é, Ele mesmo vivendo em você, na sua vida. Se tem, você pode dizer como Paulo disse, Gálatas 2:20. O que é que ele diz lá, irmãos? E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver, e agora vivo na carne. Eu vivo na fé do Filho de Deus, qual me amou e se entregou por mim. Então, a partir daí, eu posso pensar o que eu preciso fazer como membro
conduz o homem para o céu, e o outro conduz o homem para a perdição. Ele diz que o caminho que conduz o homem para o céu é largo e espaçoso, não foi? Não é largo e espaçoso, não. É o quê? Que caminho é esse? Estreito e apertado. Repete comigo, por favor. Este é um caminho estreito e apertado. Este é um caminho estreito e apertado. O caminho que leva-nos para Deus, para o céu, é estreito e é apertado. O que isto significa? Isto significa que você não entrará por ele, a menos que você reconheça que você é pecador, e que como tal, você não tem como herdar o reino de Deus, porque no reino de Deus, pecadores não entram, a menos que se arrependam, confessem os seus pecados, creiam e submetam-se a Jesus. Aí sim, o caminho para o céu está aberto, porque Ele abriu pelo sacrifício do Calvário. Por esta razão que, quando João olha para ele, diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pergunta aos irmãos de que maneira Jesus tira o pecado dos que cremos. De que modo isto se processa nas nossas vidas? Ora, quando você crê, Deus olha para Cristo e olhando para você diz assim: justificado. Quando você se arrepende e crê, Ele olha para você, vê Cristo, e então Ele declara: justificado. E Paulo diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Que paz é esta? É aquela que resulta deste encontro libertador e transformador. É aquela que resulta da morte que se processou espiritualmente, quando morremos para nós mesmos, para a nossa vida de pecado, e ressurgimos pela fé, olhando para Jesus, nele confiando, à semelhança do homem lá da cruz. Clamamos: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Há um reino, e só entrarão lá, no reino de Deus, os homens e as mulheres que se arrependerem, os homens e as mulheres que confessarem a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, os homens e as mulheres que de fato nascerem de novo. Não importa se você nasceu num lar cristão, não importa se você foi batizado, não importa se você foi membro de uma igreja ou líder desta igreja por anos a fio, não importa, nem mesmo se foi o pastor ou o diácono desta igreja, não importa. O que importa para herdar o reino de Deus é que você tenha nascido de novo. Você crê nisso? Diga bem. Ora, foi o que Jesus disse exatamente a Nicodemos, quando perguntou-lhe aquele rabi, aquele religioso: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Qual a resposta de Jesus, queridos? Eu nem ouvi ainda. Digam: necessário te é nascer de novo. Mais uma vez: necessário te é nascer de novo. Pergunto a você que é membro desta igreja, talvez por anos a fio, você já nasceu de novo? Tem absoluta convicção disso? Tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Tem certeza de que se Deus te chamar hoje, aqui e agora, você entrará no reino de Deus, conduzido à semelhança de Lázaro, que tendo morrido, diz a Bíblia, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão? Esta é a missão da igreja, fazer missões. Esta é a missão da igreja, exaltar o Senhor desta igreja. Esta é a missão da igreja, glorificar aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Louvado seja o seu nome santo. Querida igreja, eu disse ainda há pouco que quando estava em Feira, Santana, no meu primeiro ministério no estado da Bahia, eu vivi uma experiência dramática e que traduz o
que nesta noite estou compartilhando com os irmãos. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Um jovem visitava a igreja com certa frequência, mas ele aparecia assim 2 vezes no mês e depois sumia. E todo pastor atencioso, a igreja não era tão grande ainda naquela época, hoje é uma igreja com quase 2.000 membros, aquela que pastoreia em feira. E eu perguntei a um irmão que vinha com ele, aquele moço que veio com você, quem é ele? Porque ele vem e some, não volta mais. Ele disse, pastor, quando ele some, é porque ele está dirigindo para uma gangue que assalta bancos em Salvador e em outras cidades do estado da Bahia. E você diria o que agora, como pastor? Iria entregá-lo à polícia? Hein? Veja como as coisas não são tão simples como parecem ser, não é? Eu fiquei pasmo com aquilo, porque ele era muito jovem. Então eu decidi orar pela vida daquele moço. Comecei a clamar a Deus por ele, desejando encontrá-lo, porque depois dessa conversa eu não tinha visto mais ele. E numa manhã, mais ou menos assim, umas 9 horas da manhã, eu estava no templo, precisava ir ao centro de feira e fui ao portão esperar o ônibus. Então parou o Volkswagen, ainda me lembro como se hoje o Volkswagen era o carro da época, 20 anos atrás, quase. Aí, quem estava lá, Pedro? O rapaz. Ele olhou para mim assim e falou, e aí, pastor, quer uma carona para o centro? Eu olhei para ele, na mesma hora passou na minha cabeça 1 milhão de coisas. Olha, se a polícia pegar esse cara, ele vai fuzilar você lá dentro com ele, a manchete, pastor da igreja central, fazendo parte de uma quadrilha, é morto no centro da cidade. Eu pensei, minha mulher novinha, coitada, vai ficar viúva. E minha filha, com 2 meses de idade na época, eu pensei, vai ficar sem pai. Aí ele insistiu, pastor, quer uma carona? Você entraria naquele carro, filho? Irmãos, olha a boca, ficou amarga agora, porque eu tive que entrar. Entrei no carro, porque o Espírito de Deus me disse, Pedro, entre. E eu disse, se Deus me levar agora, Ele vai me levar, mas Ele vai saber que Jesus morreu por ele, quer libertá-lo, quer transformá-lo e quer salvá-lo, e que ele apenas tem que abrir o coração para Jesus. Entrei no Volks. 5 minutos que pareceram uma eternidade para mim, quando eu peguei o carro até o centro onde eu desci. Mas eu preguei, eu não sei se eu te chamo por aquele nome. Pode? Pode. Pastor Galera. Isso é da época do seminário. Os irmãos sabem, tem os nomes do seminário que a gente não pode falar, né? Por isso que eu perguntei, pode? Então é o seguinte, apresentei para ele Jesus e fiz o apelo. Ele disse, pastor, eu não posso agora. Eu disse, pode, posso, não pode, posso, não pode, pode, não pode. Eu falei, Jesus morreu por você, você crê nisso? Ele, eu creio. Eu disse, então entregue a ele o seu coração, meu filho. Até aí eu não disse a ele que eu sabia da situação dele. Saí do carro e ele ficou resistindo. 15 dias depois, estou eu de novo orando por aquele homem chamado José. A campainha tocou. Quando tocou, o Espírito de Deus me disse, o irmão Luiz está aí, veio te dizer que José está morto. Eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça, não é possível isso. Meti a cara de novo no chão e clamando a Deus pela vida daquele moço. A campainha tocou de novo. Aí eu disse, agora é o jeito de saber quem é mesmo. Fui, e era de fato o irmão Luiz, e a notícia era exatamente esta. Abre um pouquinho o som para mim, por favor. A notícia era esta, meus irmãos.
A polícia interceptou ele na rótula do abacaxi, dirigindo para a mesma quadrilha, e fuzilou todo mundo. Nem o caixão daquele moço pôde ser aberto. Muitas vezes as pessoas que estão no santuário, ou em qualquer outro ambiente onde o Evangelho está sendo pregado, se perguntam por que o pastor fica insistindo para que a gente levante a mão, aceite a Jesus. Por quê? Querido, não é levantar a mão que vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é se você abrir o seu coração, se arrepender e crer em Jesus. Amém? Aí sim a tua vida será transformada, mudada, você será liberto. Ele resistiu, ele não quis. Ele disse: não, eu preciso resolver a minha vida. Eu disse: Jesus resolve a tua vida e depois tu vai resolver a tua vida, meu filho. Mas pastor, eu não posso agora. Se pode, meu amigo, porque amanhã pode ser muito tarde para você. Infelizmente, aquele moço partiu para a eternidade e ele não teve tempo de se reconciliar com Jesus. Querida igreja, concluindo, uma igreja saudável está alicerçada em Cristo. Ele sim é o fundamento inamovível desta igreja. Ele é o Filho de Deus, Ele que é o mesmo ontem, hoje, o será por toda a eternidade. Ele que é o nosso Redentor e Senhor, Ele que veio buscar salvar aqueles que se haviam perdido. Uma igreja saudável, que vive o Evangelho e realiza missões, alicerça-se nas Escrituras Sagradas. A suprema revelação de Deus, a viva palavra de Deus, que é poder para transformar a vida de quem a abriga em seu coração. E esta igreja saudável, que vive e realiza missões, porque vive o Evangelho de Cristo, ela age no poder do Espírito, na dinâmica do Espírito, neste dunamismo divino e poderoso, que liberta, que transforma, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque este é o papel do Espírito de Deus. Mas se você quer se comprometer com Cristo, meu amigo, eu não lhe chamo para uma jornada de festa, de celebrações, eu lhe chamo para uma jornada de renúncia e de morte, primeiramente para o eu, para você mesmo, para a sua vida de pecado, para que Cristo possa te perdoar e te libertar e te restaurar, porque há poder no sangue de Jesus. Louvado seja o seu santo nome. Louvado seja aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor da glória. Eu fico a imaginar o dia em que estaremos diante dele. Você já parou para pensar nisso, queridos? O dia em que você vai estar diante daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor de toda a glória, de todo o poder, o excelso, bendito, eterno e glorioso Deus, que é louvado entre os anjos, arcanjos e querubins e pela igreja em toda a terra. Você já parou para pensar nisso? João, quando viu na ilha de Patmos, em sua glória, caiu diante dele como morto. Aí o Espírito de Deus fez assim: ó, levanta-te, eu quero falar contigo. A mesma coisa que fez com Jeremias, a mesma coisa que fez com Ezequiel, a mesma coisa que Deus fez com Moisés, quando a sarça o envolveu e a glória de Deus o envolveu. Então ele cai quebrantado, submete-se e rende-se e entrega-se ao Deus vivo, todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra. Naquele dia, queridos, lembram-se daquela mão que escreveu na parede a sentença de Nabucodonosor, o tirano e déspota, rei da Babilônia. Pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Queridos, coloquemos nas mãos do Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Confiemos na sua palavra
e mantenhamos os olhos fitos nele, ele que é o autor e o consumador da nossa fé. Eu gostaria de conhecer quantos crentes nesta noite estão aqui. Levante a sua mão para ver. Gente, que maravilha. Sabe que a trombeta de Deus vai tocar? E que nós vamos subir para estar com o Senhor pelos séculos e séculos. Você pode dizer amém? Amém. Esse Jesus que vai fazer soar a trombeta ali, um dia tocou a tua vida e transformou a tua vida. Um dia ele te encheu do Espírito dele, do poder do Espírito dele, da graça dele. E agora ele, Jesus, quer dizer a todos que aqui se encontram nesta noite e ainda não são servos dele: vinde a mim, e eu vos darei vida, e vida com abundância. Eu gostaria que a igreja curvasse a cabeça e orasse ao Senhor, porque talvez haja alguém aqui nesta noite que precisa se entregar ao Senhor Jesus. Talvez nesta noite hajam pessoas neste santuário que ainda não são crentes e nesta noite desejam se entregar para Jesus. Há alguém? Levante a sua mão onde você estiver, querido. Eu quero orar por você. Se nesta noite você reconhece que precisa se arrepender dos seus pecados e você precisa confessá-los e vir para Jesus pela fé, nesta noite, Deus abençoe você, querida jovem. Onde está a segunda pessoa? Levante a sua mão em nome de Jesus. Talvez alguém precise se reconciliar com o Senhor nesta noite. Lembre-se, você vai estar diante dele no dia do juízo. Naquele dia, Jesus será juiz, hoje ele é Salvador. Se você ainda não é crente nesta noite, eu o desafio a abrir o seu coração para recebê-lo. Há mais alguém que toma esta decisão? Há mais alguém que diz: pastor, eu compreendi, eu quero me render a Jesus, eu me entrego a Jesus nesta noite, eu creio, eu confesso, eu venho pela fé. Onde está a outra pessoa? Há mais alguém? Este é um momento de celebração, não é, irmãos? Eu quero convidá-la, querida, para orar por você. Há alguma irmã que pode vir com ela, por favor, para ela não vir só. Fiquemos de pé, queridos. Eu vou passar a palavra ao pastor Pedro, mas antes quero orar por esta querida irmã. Talvez, enquanto cantamos o hino conhecido pela igreja, você quer deixar o seu lugar e vir aqui à frente. O pastor Pedro vai orar por você, o pastor da igreja. Deus te abençoe. A igreja diz o quê? Louvado seja Deus. Amém? Há mais alguém que quer vir nesta hora? Há algo dentro que a gente pode cantar nesse momento apropriado? Enquanto cantamos, talvez você queira deixar o seu lugar e vir aqui. Venha pela fé. Abra o seu coração para Jesus. Creia. Ele vai te perdoar, vai te reconciliar com Deus. Louvado seja o Senhor. Como é seu nome, filho? Nathalie. Você está crendo, Nathalie, em Jesus como Salvador e Senhor de sua vida? Pai, eu quero apresentar a vida de Nathalie nesta hora. Tu morrestes por ela, derramastes o teu sangue no Calvário por ela, e agora está dizendo que abre o seu coração para te servir, para ser do Senhor para sempre. Perdoa, Senhor, os seus pecados. Escreve o nome dela no livro da vida. Que ela seja uma bênção na vida desta igreja, mas sobretudo seja esta igreja que vive o Evangelho e realiza missões. Seja ela uma bênção na vida de Nathalie e da sua família. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Bem-vindo à família de Deus. Pastor Pedro. Nós vamos cantar a canção. Fique imaginando o dia em que eu não irá chamar. Uma canção linda, linda, linda.
pecadores nas mãos de um Deus irado. Pastor Antônio Sérgio, professor de homilética, entre tantas outras habilidades que esse homem tem, ele escreveu um livro que vem no caminho inverso: A Igreja nas Mãos de Pecadores Irados. É um livreiro aqui, esse daqui é meu, que ele trouxe para ele ter vendido por onde passa. Na primeira vez vendeu 10.000 exemplares. E todo o valor levantado tem sido aplicado na construção da igreja. Então lá fora, na saída, na mão da recepção, o irmão encontrará o exemplar que custa R$10 e você estará investindo na obra. Sei que amanhã ele terá a oportunidade de falar mais pausadamente sobre este livro, que tem os 3 principais capítulos: irados com o Senhor da igreja, irados com a igreja do Senhor e irados com a missão da igreja do Senhor. Ele vai ter oportunidade amanhã de falar mais sobre este livro, mas o irmão leve para casa e amanhã me diga o que achou. Nós vamos orar nesse instante, entregando a Deus o culto desta noite. Lembrando aos irmãos que amanhã nós começaremos às 18h30 à noite, e amanhã pela manhã é BD, e o nosso culto às 10 horas. Meu Deus querido, receba a nossa gratidão, que o nosso coração tenha sido tão sensível ao Senhor, que tenhamos prestado atenção, absorvido e recebido da tua parte aquilo que pela boca do teu Filho o Senhor trouxe para as nossas vidas. Continuemos a ser, e buscando cada vez mais, sermos uma igreja saudável, que vive o Evangelho e que faz missões. Dá-nos uma noite em paz, em verdade, já te agradecemos a paz que o Senhor nos tem dado, que independe das circunstâncias, porque tu és a nossa paz. E é debaixo dessa paz que iremos para os nossos lares, é debaixo dessa paz que nós seremos guardados e protegidos, é debaixo dessa paz que nós dormiremos, é debaixo desta paz que amanhã voltaremos à tua casa. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Os irmãos que desejarem poderão orar silenciosamente. Após ouvir, iremos em paz para os nossos lares. E abrace e abençoe os que você cruzando pelo caminho.